Eu, se pudesse entrar numa máquina do tempo, eu adorava, 10 minutos, mas adorava poder ir até a Idade Média uns minutinhos e voltar. Adorava, também é verdade. Eu gostava de ser assim uma bruma, não uma bruma íntima, mas uma bruma que pairasse sobre as personagens. De qualquer época, tudo para trás. Eu queria sempre ir para trás. Eu também. Olá, este é o episódio 42 do Por Dentro Com e é seguramente o mais divertido que gravei até agora. Eu sou a Elizabeth Costa e já me dói a barriga de tanto rir. As grandes responsáveis são a Ana Margarida Oliveira e a Ana Margarida Rosa, autoras do podcast De Maneiras que é Assim. Também sou a madrinha deste conteúdo, uma verdadeira honra. O melhor mesmo é ouvires o episódio até ao fim, até porque ainda vais ouvir a conversa com o Tiago Loureiro, que alinhou pelo menos 9 ferramentas de inteligência artificial para te sugerir, todas úteis para quem quer produzir bem um podcast. E há mais, a Ana Xavier do The Podcast Space explicou-me porque é que o Por Dentro Com já é um podcast de sucesso. Se queres saber se o teu também pode seguir este caminho, tens mesmo de ouvir o que a Ana tem para dizer. E finalmente, sabes que é devagar que se vai ao longe? Agora no Popcast há um novo podcast que te explica porque é que esta frase tão portuguesa é também tão verdadeira. Fica por aí porque vai mesmo valer a pena. O que elas queriam mesmo era ter uma máquina do tempo, só para dar um pulinho à Idade Média e conhecer o Dom Dinis ou a padeira de Alves Barrota. Como ainda não têm uma máquina do tempo, começaram um podcast. E já lá vão mais de 100 episódios. A Ana Margarida Oliveira pertence à equipa da RFM, adora a história de Portugal e odeia a Leonor Teles. A Ana Margarida Rosa, da Mega Hits, também ama a história de Portugal, mas é uma grande admiradora da Leonor Teles. Assim, juntaram-se duas mulheres de rádio, uma coisa leva à outra e nasceu o De Maneiras que é Assim. Um podcast que ouço sempre que me apetece aprender alguma coisa sobre o que é isto de ser português e também quando quero rir a bandeiras despregadas. Se ainda não acreditas, ouve a conversa que se segue. Bem, eu quero começar por dizer o seguinte. Será que o Dom Afonso Henriques bateu mesmo na mãe? Ui! Será que o Dom Dinis tinha mesmo olhos azuis? E porquê que o meu apelido é só o sexto mais comum em Portugal? Porquê que não é logo o primeiro? Porque é Costa. Elizabeth Costa. Queres saber estas coisas todas? Porque não fiquei satisfeita com as vossas explicações no podcast De Maneiras que é Assim. Olá, Ana. Olá, Margarida. Olá, Elizabeth Costa. Olá, sexta pessoa, o apelido mais... Sexta pessoa, exatamente. Olha, quanto ao apelido, temos pena. Temos pena. No entanto, o mais comum é Silva. Há resmas de povo com Silva. A menina ser Costa já é uma certa elite. Exatamente. Okay, portanto, eu devia estar contente se fosse o centésimo, claro, décimo. Era uma raridade. Mas Exatamente. repara, ela podia ser Silva Costa. E aí já... Mas Costa e Silva. Costa e Silva era bem. E vocês sabem que é super comum em Portugal as pessoas terem dois apelidos com I ou com D no meio? É muito comum. Ao contrário dos outros países, não é? Que têm o primeiro nome e um apelido apenas. Certo. Nós gostamos de dois apelidos, assim. Costuma-se dizer que nós temos os nossos nomes são compridos como a esperança dos pobres. É. O meu é super comprido. Ai, gostei. Agora gostei tanto. Repete lá. Os nossos nomes são tão compridos, não é compridos, é compridos como a esperança dos pobres. Pronto. Olha, o meu é longo. Pronto, o meu também. Às tantas não se consegue, não há quadradinhos suficientes nas fichas de inscrição. É uma maçada, tem que ir para a segunda fila. É horrível. Bem, hoje tenho aqui comigo duas Anas Margaridas. Uma vou tratar por Ana. Moá. Exatamente, e a outra vou tratar por Margarida, ok? E elas são as duas que fazem o De Maneiras que é Assim. Quem é que me quer contar o que é o De Maneiras que é Assim? Ana. Nós quando tivemos a ideia e estávamos a brifar-nos uma à outra,
às tantas surgiu aquele princípio que é a história de Portugal por totós. Não é? Ok. Portanto, nós olhamos para as nossas coisas com aquela curiosidade quase infantil, no meu caso. E tonta também, um pouco no meu. Um pouco mais sapiente no caso da Margarida, que Não é vai nada. para ali para dar um ar de respeito à Mas eu que sou à a fã chafarica. número 1, seguramente, acho que vocês as duas sabem imenso, mas pronto, já lá vamos. Não, a gente desconfia. Sim. A gente desconfia, especula e comenta. Sim. Mas este nome, vocês estavam na conversa e isto surgiu assim, então de maneiras que vai ser assim? Não, de que é assim? É uma expressão muito portuguesa, não é? Sim, é uma Para expressão muito desbloqueador. portuguesa, sim. É uma expressão muito portuguesa e a minha avó dizia imenso. A mãe da minha mãe dizia imenso de maneira que é assim ou de maneiras que é assim, conforme, se era plural ou singular. E nós pensámos que era um nome muito assertivo, muito completo, que diz exatamente tudo aquilo de que nós estamos a falar, de maneiras que é assim. E Havia a versão, esta é a versão editada, porque a versão original é de maneiras que é assim a vida de uma pessoa. Claro, com certeza. E Fica vocês, as complementar. duas falam sobre história de Portugal? Certo. Certo. Certo, sobre reis, rainhas, fidalgos, nobres, duquesas, gostamos imenso de condessas, não é? É. Porque Condessas não gostamos ficamos nada muito. tensas quando falamos de condessas. Mas é uma história de Portugal com, assim, um twist. É, às vezes vários. E já temos muitos twists, porque já temos 100 episódios. Como é que se fazem 100? Quer dizer, a história de Portugal dá para 1000, não é? Sim, dá 1001 maneiras, que é como ao bacalhau, um bocado, não é? E há para todos os gostos. Tu tens rainhas que fizeram coisas ótimas, tens rainhas que fizeram coisas péssimas, tens tens infantas que se casaram, quase todas com reis espanhóis também, que seca, não tinham visão nenhuma, não era? Mas era longe, a Espanha era o que estava mais perto. estava Era mais Espanha perto. aos peixes. Tivemos uma infanta que se casou com o rei da Dinamarca, que eu acho Pois incrível, é. não é? Pois é. E que foi há uma data de séculos para aquele país frio e não sabiam eles lá o que era uma pessoa ser morena e de olhos escuros, não conheciam. Meu Deus, E então imagina. odiaram-na, achavam que ela era uma bruxa. Vocês também já falaram de bruxas. Já, porque estão aqui dois bons exemplares. E, portanto, Se bem que eu sou péssima a cozinhar, portanto... Não, E eu? Nos eu caldeirões... sou nós não nos péssima a safamos. fazer tudo dentro de casa. Agora é assim, já sabemos como é que surgiu o nome, já sabemos que vocês falam de história de Portugal e como é que chegam à história de Portugal? Podiam estar a fazer um programa sobre culinária, por exemplo? Não podiam. Não, Tinha que lá ser está, sobre não temos história. jeito nenhum para Culinária, fazer não. coisas em casa. Ok, então qual é a vossa formação? A minha é a vida, a escola da vida. A minha é só curiosidade, Sim. basicamente. Eu, na gênese disto tudo está... eu gosto de me meter na vida das pessoas. E achei que isso se é um me excelente fosse motivo. meter na vida de pessoas mais contemporâneas, podia meter-me em sarilhos. Correr bastante mal. Assim, eles praticamente estão todos mortos, não é? Têm muito pouca Então, descendência. sim. A que tem, se calhar, já não consegue correr. Certo. Atrás de ti? Sim. Sim. A Ana gosta de se meter na vida das pessoas, Certo. não é? Eu também gosto muito de meter na vida das pessoas da história. A minha formação é da Faculdade de Letras, mas não é história, não é história de todo. Gosto imenso de vasculhar na história lá para trás. Tenho alguns livros editados também nesta área. Portanto, eu já tinha esta curiosidade em mim. A Ana também, e resolvemos fazer aqui uma mistura de factos com parvoíces, com tontices. E como é que vocês vasculham? É difícil pesquisar a história de Portugal ou... É um bocado, porque nós vamos atrás das Porque é curiosidades. assim, pois, vocês dizem tudo aquilo com muita gargalhada à mistura, mas é tudo certo. É assim, se eu quiser estudar história, posso utilizar o vosso podcast. Podes. Mas lá está. Eu no teu lugar, eu não nos citaria. Estás a brincar? Citação. Podes citar a Margarida, tudo o que ela disser. Não, podes citar-nos. que nós Ok, estamos certo, cá. pronto. De alguma forma, os livros que eu editei sobre curiosidades de história de Portugal, que estão editados, estão no mercado, ajudam-nos um bocado, porque já houve um trabalho de pesquisa sobre coisas dos nossos reis, rainhas, infantes e outras coisas que não estão nos manuais de história que tu tens Porque que... ficamos a saber muito com o vosso... muito para além, se calhar, do que aquilo que queríamos saber sobre as pois pessoas. isso sem dúvida. Exato. Isso sem dúvida. Nós gostamos mesmo Nós somos de o ir- ovo Kinder da... Somos. É o da Kinder história. Surpresa. E até hoje, Ana e Margarida, qual é que foi o episódio que mais gozo vos deu
uma vez que já estamos a falar de um conjunto Sim. de 100. Aí é uma pergunta difícil. difícil, é Essa é difícil. difícil. A Ana gosta imenso de uma personagem da História de Portugal que eu odeio, e esse dá-nos imenso gozo porque temos duas visões opostas da mesma pessoa, que é a Leonor Teles. É verdade. Ela adora a Leonor Teles e eu acho que ela é uma aleivosa péssima. E, portanto, isso deu-nos gozo. E depois também gostámos imenso do Viriato. Eu acho que o Viriato nos dá... Ai, a Brites, da Almeida, a Padeira de Alves Barrota, também Essa foi foi muito giríssimo. engraçado. Exato. Também foi giro esse. Há sim uns que, onde a nossa diferença de perspectiva perante um mesmo episódio torna a coisa mais interessante. Até hoje nunca nos batemos, o que é Não, bom. não. Também não bom. somos pessoas para isso. Pois não. Somos padeiras. Não. Não. Temos 5 dedos em cada mão. E vocês gostam mais de descobrir curiosidades mais ou menos podres sobre estas pessoas? Sem dúvida. Podres, Sem não dúvida. escusas de... Não, ou, por exemplo, vocês já contaram a história da portuguesa, já falaram dos apelidos portugueses, dá-vos mais gosto de trabalhar esses assuntos ou mesmo a personagem ali? A personagem podre, os podres Os da personagem, podres. na verdade. Porque, na verdade, nós somos todos iguais, independentemente do século, não é? Exato. Se tu olhares para os comportamentos das pessoas, tu podes estar a falar da tua vizinha do terceiro andar, É verdade. não é? Só que, neste caso, estas vizinhas tinham coroas e tinham gente atrás delas, outras à frente. Sim, viviam em T20, não é? Aquilo E eram algumas quartos que nunca tinham mais acabavam. Buço, que é coisa que se calhar a maioria das Buço nossas vizinhas do terceiro andar não e têm. axilas, não, elas também não faziam as axilas. Não faziam nada. Que aquilo horror. era... Estamos aqui a ter um cheirinho de idade média. Não, é que melhor nem te não. passa pela cabeça o cheiro possível da Idade Média. Não, mas passa também não não quero. nos passa pela cabeça. Mas eu vou dizer uma coisa, eu se pudesse entrar numa máquina do tempo, eu adorava, 10 minutos, mas adorava poder ir até a Idade Média uns minutinhos e voltar. Adorava. Não sei se sobrevivias ao cheiro. Certo, e às doenças possivelmente, não é? Portanto, Não, mas já ias com apanharia logo. vacinas. Pois é, também é verdade. Eu gostava de ser assim uma bruma, não uma bruma íntima, mas uma bruma que pairasse sobre as personagens. De também da Idade Média ou de outra época qualquer? elas- Qualquer época, tudo para trás, tudo para Tudo trás. para trás, Se me dessem a sim. máquina do tempo, Ias isto até é uma às conversa cavernas. filosófica que eu Não, tenho eu gosto da Exato. Idade nos Média, meus eu sou círculos, muito que fã é, da querias Idade ir para a Média. frente ou querias ir para trás? Eu queria sempre ir para trás. Eu também. Sem dúvida. Não me apetece nada saber o que é que vai acontecer daqui A menos a que uns fosse para anos. adivinhar os números do Euromilhões, aí dava Ui, jeito também de ir era para a frente. trás. Achas? Não, Então, ias para a ias lá frente. atrás, sabias o que ia Se sair. fores para a semana, imagina, Eu e os viajas números para a não quero próxima saber, eu não quero semana. falar sobre Números, não sou boa. vamos falar sobre números, não, de todo, de todo. Quando vocês estão em frente ao microfone a gravar o vosso podcast, vocês estão a falar uma para a outra ou estão sempre a pensar em quem está a ouvir? Eu tenho sempre esta curiosidade, porque vocês parece que se divertem imenso. Como é que isto se passa? Então, vou dizer aquilo que Aquilo que eu eu sei. vejo. A Margarida vai dizer a opinião dela. Exato. Estás num lugar seguro, podes. Eu penso que nós pensamos bastante nas pessoas também que nos estão a ouvir, porque pronto, trabalhamos numa rádio e temos essa noção, embora nos divertamos horrores, esta expressão não é minha, é de Ana Margarida Rosa, nos divertamos horrores com aquilo que estamos a fazer. Agora, penso que nós temos sempre um olhinho nas pessoas que estão a ouvir o podcast, sim. É, assim? se nós não nos divertirmos, o que é que acrescenta à vida das pessoas que nos dedicam 20 minutos para ouvir um episódio, não é? Temos que... Sim. tem que E ser ali vocês uma já comunhão. começaram, com 100 episódios, acredito que sim, já começaram a receber feedback? Assim, coisas que as pessoas dizem lá em casa? Já. Quando ouvem? Felizmente, Ainda não foram ainda não ofendemos não. ninguém. Tem sido sempre tudo muito positivo, educado, bastante simpático e construtivo até. Já nos têm dito coisas que Sim, nós... e sugestões. que complementam aquilo que nós já dissemos. Até já aconteceu, uma vez escapou-nos uma data errada e corrigiram, e muito bem. E porque eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir até se calhar são mais inteligentes do que eu, certamente. Ai, do que eu também. Não, você Sim. vai lá para dar respeito àquilo. Então, mas digam-me uma coisa, é essa a vossa postura? Uma de vocês têm papéis, ou seja, está lá com ar professoral, sério? Não, de todo. Estás a olhar de para mim maneira porquê? nenhuma. Não, eu não estou a olhar para ninguém. Qual é que é o vosso, qual é que é o papel de uma e de outra? Ou as duas fazem as duas a mesma coisa? Contem-nos A lá. Ana tem muito mais graça do que eu, isso é indiscutível. Ela tem muito mais graça do que eu. Eu traduzo, portanto, eu sou tonta. Não, ela tem. Não, até porque as pessoas que têm humor são muito mais inteligentes do que aquelas que não têm humor. Portanto, dito isto, Mas tu a sabes Ana. que o palhaço recebia sempre menos do que o intelectual. Mas isso Acho era isso nos muito nas pouco piadas. Eu não sou. Ou seja, Ok. vou voltar a dizer. Certo. A Ana tem muito mais graça do que eu, isso é indiscutível, não é?
Agora, ela também sabe imenso de história. O que acontece é que levamos cada uma as nossas sabedorias para lá e ela ainda acrescenta o humor, que é uma coisa que eu não sei fazer. Sabe. Portanto, ela também é modesta. Portanto, e ela põe-me no sítio. É ela que me põe no sítio. Aquilo só funciona porque ela está lá. Vamos combinar, não é? Certo, está bem. Mas olhem, vocês estão aqui a dizer que se divertem imenso, que o podcast é muito divertido. Aliás, eu estou completamente de acordo, mas já teve momentos sérios. Já. Sim, exatamente. Já falámos de pessoas que foram muito infelizes e aí temos alguma dificuldade em brincar com a situação, embora punhamos lá uma boquita ou outra. Já falámos de coisas sérias, sim. Por exemplo, quando falámos do hino de Portugal, não é? Falámos de forma muito séria, porque também não queríamos... Ser presas, basicamente. Até porque não temos dinheiro para pagar um advogado num processo, não é? Não temos orçamento para isso. Mas os momentos sérios também são emocionais. E, mas portanto, eu, quando falava em momentos sérios, falava em programas em direto, em livrarias importantes da nossa praça e num possível livro. Já se pode falar sobre isso? Já. Então pronto, então vamos falar sobre esses 2 momentos. O primeiro, como é que foi estar ao vivo? Como é que foi estar ao vivo? Eu não sei, porque eu tenho sempre muita dificuldade em estar junto a pessoas. Eu sou aquela pessoa que gosta de estar a olhar para os livros e a comentar a vida das pessoas. Lembra-te da história da bruma, não é? Eu queria ser uma bruma que pairasse e eu gosto de observar, mas não gosto de me sentir observada. Mas pessoas, não. Sim, o que é injusto, não é? Para as pessoas que estão a ser observadas. Mas pronto, isso é a o vida. que ela diz. É Nós fomos convidados e fizemos alguns episódios ao vivo na livraria Buchholz. Eu não disse porque eu não sei dizer isso. Nem eu. Portanto, eu não digo. Foi uma livraria muito importante e pronto. A própria livraria tem história, não é? A própria livraria tem história e foi muito engraçado, foi muito giro, até porque entre as pessoas que estavam a assistir, estavam lá os meus 2 filhos e, portanto, fizemos uma figura, a mãe fez uma figura mesmo de tonta à frente dos seus rapazes, mas foi o que é a vida. É a vida. É a vida. Eles estavam com um brilho no olho. É a vida a acontecer, percebemos. E foi muito giro, foi uma experiência gira e estamos abertos a outros convites do mesmo género. Eu, por exemplo, adorava fazer isto numa escola. Eu também. À frente de professores de história. E sabes? dos miúdos? Para sentir, estás a ver aquele torcer de ombros. Aquele incómodo, tipo, o que é que eles vieram cá fazer? Estão-me a estragar a disciplina a estas pessoas. Sim, ir às escolas é uma boa ideia, Ana. Ir às escolas também estamos abertas, que gostamos muito. O livro foi um desafio que nos foi feito. Estamos a trabalhar nisso, não é? Sim, arduamente. Arduamente, porque uma coisa é tu gravares episódios para serem ouvidos, outra coisa é esses mesmos episódios irem para a folha, não é? E para serem lidos, e temos que trabalhar toda a construção do texto e tudo mais, porque também há piadas que funcionam na oralidade e que na escrita têm que ser outras, não é? Até por causa das regras da escrita e tudo mais. Então estamos a trabalhar arduamente em cima disso e em princípio é coisa para sair depois do verão, lá para setembro, outubro, não é? Talvez. Pode-se tornar um excelente presente de Natal. Sim, exatamente. Sim. Eu pensei que tu fosses dizer pode-se tornar um excelente manual escolar. Eu adorava, eu também adorava. Depois eu ia ter com alguns professores meus de história. E esfregavas na cara. E eles diziam isso não apaga Dizias a tua que a outra não era aleivosa, história. toma lá. Não, mas eu acho que é assim. A Margarida confirmou que não havia incorreções naquilo que vocês fazem, portanto... Às vezes há uns exageros. Isso. Mas isso também faz parte claro que da sim. vida. E se tu estás a falar da vida de uma pessoa, se não exagerares um bocadinho, qual é a graça? Mas agora podemos viajar um pouco na maionese. Será que somos nós que cometemos a incorreção ou que havia incorreção que foi filtrada, greenwashed ao longo dos séculos, sim. E nós é que temos razão? Eu acho que nós é que temos razão. Depois desta investigação em 100 episódios sobre a história de Portugal... isto ainda dá para espremer muito mais. A história de Portugal é assim sumarenta. Não só é sumarenta, como nós nos indignamos em qualquer momento, como é que não há séries inteiras em streaming, não é? Netflix da vida e tal, sobre a história de Portugal. Nós temos bocados de história, temos apontamentos, temos personagens que são incríveis. Absolutamente cinematográficas. Completamente. E, portanto, nós não vamos largar. E já pensámos até que podemos ter mesmo uma espécie de 3 ou 4 episódios sobre uma personagem só. Uma espécie de minissérie. Estás a ver? Isso até agora não aconteceu?
Aconteceu com a Aconteceu. Leonor Teles, lá está, porque nós Lá não está, chegávamos a porque acordo. vocês estavam-se a pegar E sobre porque a ela tem muita personagem. coisa. Então, mas digam Aliás, lá, A aquele quem não- Leivosa, que é a aquele Leivosa, período fez da- muita porcaria. Aquele período da história sozinho, Incrível. sozinho, só aquela meia dúzia de anos, sim. Então, mas dava para digam uma Só lá. série. o Dom Fernando, a Leonor Teles, depois a subida ao trono do mestre Davis, tudo aqui. A Padeira de Alves Barrota, o Dono Alves Pereira, é tudo ali. É Todos tudo ali. eles todos... Todos eles davam ali... 1383-85, dois pois aninhos. é. Oh, assim, Já exatamente. viste que era uma série sobre isto? Em temporadas? Completamente. Eu acho o máximo. Eu tenho que confessar aqui uma coisa. O meu interesse pela história começou, não foi na vida académica, foi quando eu começo a ter que estudar e eu olhava sempre para aqueles episódios como se aquilo fosse um filme. E esse era o meu gancho para ficar presa àquilo. Se Eu calhar tenho uma vida acabaste de académica miserável, Sim. Pronto. mas a história foi sempre aquela disciplina Sim. onde eu... Porque eu viajava para Exatamente, aqueles tempos. é a dita máquina do tempo. E eu acrescento até uma coisa da minha vida já profissional, muito idêntica a isto que a Ana está a dizer, que foi, eu fiz a Faculdade de Letras e tudo mais, como disse há pouco, e depois fui dar aulas de português, depois de fazer o estágio, aquelas coisas todas, fui dar aulas de português e fiquei logo com o secundário, não é? E de repente tu tens que ensinar literatura, tens que ensinar Lusíadas e tudo mais, e eu comecei a pesquisar e a investigar e pensei que era muito mais fácil para os alunos eles conseguirem de alguma forma estar naquele tempo, porque se estivessem naquele tempo eles conseguiam perceber melhor o que estávamos ali a analisar. E então comecei a interessar-me por história e a ir buscar momentos da história que eram justamente também para os meus alunos um ângulo para eles se interessarem pelo Renascimento, ou pela Idade Média, ou mesmo mais à frente no Barroco, ou o que fosse. Porque é mais fácil, eu até lhes mostrava filmes e tudo, é mais fácil quando tu visualizas aquele tempo. Por exemplo, tu queres ensinar cantigas de amigo de escárnio e maldizer, aquilo é pura Idade Média. O que é que diz, o que é que a Idade Média diz a jovens que estão no 10º ano? Não diz nada. Então, se tu explicares como é que era na altura, como é que as pessoas se vestiam, o que é que comiam, se conseguires encontrar um bocadinho até de um filme para eles visualizarem, ou imagens, eles conseguem perceber porque é que se escrevia, porque é que se dizia, que eram só ditas primeiro as cantigas de amigo e de amor. Portanto, se tu conseguires pôr as pessoas no tempo e no espaço, elas aprendem melhor. Foi assim que eu ganhei o gosto pela história, que é muito parecido com a Ana, mas já... O teu lado profissional, o da Ana, enquanto Ainda estudante, desgraçada sim. estudante, Sim. exatamente. Nerd mesmo. Então, mas se calhar vocês descobriram aqui aquilo que falta para os alunos se interessarem, os alunos, nomeadamente o secundário, que são muito Sim. difíceis, de se interessarem por esta coisa da história, que é sempre Sim. uma disciplina... Sim. secante. Sim, Não. é um bocado, mas eu consegui isso com muitos alunos do secundário em português, não é? Exato. E Exatamente. eram alunos 10º, 11º, 12º, em que a disciplina português já é a literatura, já é Exatamente. pesada, não é? O podcast pode ser uma boa ferramenta para ensinar coisas às pessoas, nomeadamente história, Ana? Pode, para ensinar, seja o que for. Eu estou interessadíssima em podcasts sobre mecânica automóvel, por exemplo. Ok. Eu acho que nós podemos... Já sabes mudar um pneu, pelo menos? Olha, eu não sei. Sem ligar para o número da pessoa que vai mudar um pneu. Aprendeu no Porque eu sofro das costas e não... Então, e vamos cá saber uma coisa. As próximas personagens a fazer parte deste de maneiras que é assim são quem? Se disséssemos depois tínhamos que te raptar e pôr numa cave em Odivelas. Mas Ai, Deus, nas vou boas deixá-las aqui notícias, a falar. Odivelas também fornecem muitos episódios históricos Ui. ao nosso podcast. Ouvi dizer que sim. Odivelas pronto, também Portanto, é... não te ias aborrecer lá na cave. Cópia do espírito de Madre Paula. Ainda não consegui ouvir esse episódio, mas estou... Tens de ouvir. Tu aprendeste alguma marotice assim sobre a história de Portugal que não sabias de todo enquanto fizeste, Ana, enquanto fizeste o podcast e que te deixou completamente tipo, como é que é possível? Ou já nada te surpreende? Eu gostei muito daquele episódio que nós fizemos sobre os hábitos alimentares Pois foi. Giro. das pessoas na Idade Média. E fiquei nojo, muito... mas giro. Estamos a gravar Nojento, depois da hora nojento. do almoço, tenham calma. Enojada, mas Incrível, sim. incrível. Como é que alguém conseguia chegar à idade adulta com aqueles hábitos, não é? É verdade. de não só de alimentação, mas Sim, de sim. higiene, Sim. sobretudo, não é? Sendo que Estamos havia... a bater muito neste ponto dos Eu acho que, odores, pronto, não é? Eu exato. gosto.
Eu gosto. Eu gosto quando cheira. Eu gosto. Olha, num dos meus romances eu tentei que as pessoas conseguissem cheirar como é que era a vida dentro das naus. É giro. Coisa que giro, eu mais gostei nos teus livros foi a descrição do escorbuto. Eu nunca mais me esqueci. Ela Nunca. é querida, não é ela? Eu Ela tem este lado ternurento. até hoje eu tenho aquela sensação, ai Jesus, valha-me Deus, Mas eu não aquilo era queria tudo lá verdade. estar. Ah, Sabes que eu ainda hoje tenho pesadelos com a Também. descrição que ela fez de como é que eram usados, ou seja, como é que funcionavam as sanitas nas naus Pois é. que iam para a Índia, em que os cabos serviam. Enfim, é Enfim, ir ouvir. é ir ouvir. É um exato. amor, esta senhora é um amor. É ir ouvir, é ir ler, porque de tem, ouvir. porque tem imensa graça. Mas a do escorbuto, ai Jesus, credo. Olha, até me estou a arrepiar. Não queremos que Elizabeth se arrepie. Não. Vamos falar de água de rosas. Olha, nós também temos episódios em que falamos de receitas, de Sim, como sim, é que sim. surgem Pratos. pratos. Porque Tipo é que o abado de priscos, Sim, aquele pudim ameijos à fatado, abelhão- as ameijos à à abelhão abelhão bacalhau à pardo. brás, Bacalhau à à brás. gomes de sá. Ok, então já percebemos o que é que temos aqui para ouvir. Quem não ouviu ainda tem que ir ouvir. E que convite é que deixavas para as pessoas irem ouvir o podcast de maneiras que é assim, Margarida? Olha, então, quem ouvir o podcast de maneiras que é assim vai ficar a saber imenso sobre a história de Portugal. Vai se divertir imenso com as coisas da Ana e vai querer sempre ouvir mais um episódio. Tenho a certeza. E é uma coisa para 5 sentidos, já percebi. Tipo, É. cheiro. Há momentos em que sim. Até o tato. Eu diria mesmo 5 sentidos, 7 pecados. Está tudo lá. E como eles pecavam antigamente? Pecavam bastante. Ai, pecavam tanto. Sim, nós temos. Ficamos sempre com a ideia de que pecavam, procriavam, enfim, coisas começadas por. Como é que nós aquilo- chegamos? Porque é que o português hoje é como é? Porque nós somos o resultado da nossa história. Lá Exatamente. Portanto, tudo o que tem a ver com aquilo que nós somos hoje tem alguma ligação está. A com o passado. psicanálise explica isso É também. verdade. Então, vamos fazer assim: se toda a gente quer saber de onde veio e como chegou até aqui, tem que ouvir. Tem que ouvir o de maneiras que é assim. Certo. E obrigada por nos convidares para esta matriosca de podcast, não é? Onde nós vimos a um podcast Exatamente. falar de um podcast. Sim, sim. E vocês sabem que têm aqui uma fã que é número Ai, 1. é Elizabeth, verdade. obrigada. E também queremos dizer que fiquem atentos ao livrinho que vem aí. É Já verdade. tem nomes, também se vai chamar de maneiras que é assim. Certo. Eu também queria dizer só uma coisa antes de acabarmos, que é, se não fosse a tua ajuda, Elizabeth, Isso. nós não conseguíamos pôr isto de pé. Porque É no verdade. início nós tínhamos as ideias, mas tínhamos tudo muito no ar. A Elizabeth E tu que é a nos nossa madrinha. trouxeste para a terra, Eu não é? só vos convidei para vocês terminarem com essa frase. Mas foste a nossa madrinha. Ela é a nossa Ela madrinha. é a nossa madrinha. Sou Dona Costa, a sexta. verdade. Pronto, fiquei um bocadinho pesarosa com essa posição, mas pronto, Não tá bem. fiques, é bom. É, então, também primeiro é é Silva, verdade. que é toda Olá, a gente. Elizabeth, tu já pensaste, já És paraste muito para rainha. pensar, Elizabeth, Sou o rainha, peso que tu exatamente. carregas no teu nome? É verdade. Duas em Inglaterra, espetacular, já E viste? qual era a probabilidade de num mesmo podcast haver duas Anas Margaridas? Nenhuma. Por isso E é por isso que. Qual é a É por isso que probabilidade de isto- nós coabitarmos no mesmo espaço, Sim, não é? sim. E os Sendo nossos que nós apelidos? nós somos praticamente. Tu és o yin e eu sou o yang, não é? Mais ou Nós menos. Não temos nada a ver. Mais ou menos. Tu és uma pessoa como deve ser. Tu também. E eu sou um bocadinho de desperdício. Lá está, que se Pronto. usava para limpar os motores. Não acreditem em Não, nada que nada, acabaram de nada, ouvir nada. neste episódio de podcast até e os vão nossos- ouvir. Sim, e até os nossos apelidos, Rosa e Oliveira, têm a ver com botânica. É verdade. Já viste? Separadas à nascença. É Ai não, verdade. que os apelidos são diferentes. O meu pai é diferente do dela. Que saiba. Mais nada a dizer. Como prometido, vem aí o Tiago Loureiro, o nosso especialista residente em ferramentas digitais que facilitam a vida a qualquer podcaster. Desta vez, o Tiago refere pelo menos 9 ferramentas de inteligência artificial que te podem ajudar a planear episódios, escrever guiões, melhorar áudio, fazer cortes automáticos e até criar clipes para redes sociais. Se fazes um podcast ou pensas começar um, tens mesmo de ouvir. O futuro chegou e o Tiago já fez os testes necessários por ti. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Tudo bem esta semana? Tudo ótimo. Então, olha, desta vez vamos falar sobre um tema da moda.
Sim. Que é mais do que uma moda, porque vai ajudar-nos, está a ajudar-nos já, não é? Há quem diga que é uma revolução. É verdade, uma revolução, É uma isso revolução. mesmo. Então, como é que a inteligência artificial pode ajudar-nos, nós que fazemos podcasts, não é assim? Verdade. E começamos por onde, Tiago? A semana passada prometemos, hoje cumprimos. É assim Exatamente. que nós funcionamos, Exatamente, não falhamos. Então vamos aqui falar de 9 pontos onde a inteligência artificial pode ajudar. 9? 9 pontos. Meu Deus do céu. Nem mais, nem menos, são 9. Um número pouco redondo, mas são aqueles que me parecem mais pertinentes para quem produz podcasts. E começamos pelo início. Espantoso, Pelo espantoso. início. Começamos logo pelo planeamento e pelas ideias. Aqui a inteligência artificial pode ser uma grande aliada para nos gerar ideias para episódios, para criar títulos apelativos e até estruturar os próprios guiões. E aqui é tão fácil como ir a um qualquer ChatGPT, um Gemini, um Perplexity, um qualquer motor com versões free. Que é verdade que as versões Pro ajudam. Exatamente, Melhor, mas se começarmos pelo free já é muito bom. O free já é uma excelente ajuda. Fazer só o disclaimer que todas as marcas que hoje vamos aqui referir, ninguém nos patrocinou, isto é mesmo da nossa com muita experiência. Pena nossa, mas se muita quiserem pena. podem patrocinar. Bom, enfim, Sim, vamos mas continuar. Vá. vem da nossa experiência do dia-a-dia de utilizar estas Exatamente, ferramentas. é isso e mesmo. passamos assim para o ponto 2, que são os guiões, uma parte muito importante, que também referimos no primeiro. Se vamos entrevistar alguém, a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer perguntas relevantes para aquela pessoa. Porquê? Porque podemos reunir um conjunto de informações que sejam públicas relativas àquele convidado, meter dentro de um qualquer chatbot também, e depois dizer, olha, faz-me aqui um guião, conhece esta pessoa, que perguntas é que podem ser interessantes de colocar, etc. Também aqui pode-nos ajudar a encontrar pontos que nós não estejamos Não a ver. dispensa ninguém de pensar um bocadinho, não é? Claro, isto sempre. Isto Exato. não faz o trabalho por nós. Isto é Exatamente, uma ajuda, é uma ajuda. para nos ajudar ali Exatamente. a encontrar alguns pontos. Exato. Passamos depois para o terceiro ponto, gravação e a voz, não é? Que é algo que para quem não está dentro do meio pode ser um bocadinho complexo, mas com o IA conseguimos melhorar aquilo que é a nossa voz, aquilo que é a nossa forma de falar. Aqui podemos referir, por exemplo, plataformas como o Adobe Podcast, algumas, acho que o Adobe Podcast acho que é só paga, mas existe também o Podcastle, que são ferramentas que nos oferecem qualidade de estúdio de som, e isto é fundamental. Fundamental, sim, Fundamental. Exato. Desde o primeiro dia que temos falado sobre isso, mesmo sem inteligência artificial, com a inteligência artificial já não há justificações para ter um mau som. Isso mesmo. Exatamente, Não para há estar a desculpas. gravar no fundo do armário, não é? Sim, ou com as janelas abertas ou com os fones do telefone. Exato. Não vale, não está a Não valer vale, já não vale, exatamente. Depois de gravado o nosso podcast, ponto 4, edição e a pós-produção. É uma das partes mais demoradas, consome muito tempo. Consome nós muito sabemos tempo, isso. exatamente. Mas com IA, isso mudou um bocadinho, não é? Podemos falar, por exemplo, de uma ferramenta que eu acho interessantíssima, que é o Descript. O Descript, nós colocamos o nosso áudio nesta ferramenta, ela faz a transcrição para texto e nós, no próprio texto, editamos e ele retira no áudio. Ou seja, ele no texto reconhece se nós apagarmos no texto, ele apaga no áudio. Isto é incrível, poupa-nos tempo. É e um muito, truque. muito bom. É incrível. É muito bom, muito bom. Muito bom. Portanto, vale a pena perder um bocadinho de tempo a aprender a lidar com estas ferramentas. Sem dúvida alguma. Pode ser um bocadinho assustador a princípio, mas depois. É de uma facto, questão, é como mergulhar na piscina, né? A água Exato. está fria, vamos com medo. Mas andar de depois... bicicleta, até podemos Ou como andar de às bicicleta. vezes esfolar o joelho, mas depois é muito Mas fantástico. sempre a andar, sim. Passamos depois para as transcrições e para as legendas, que nós já falámos aqui tanta vez, que é tão importante. Também é super importante, Para o exato. SEO, também é importante para a acessibilidade de pessoas invisuais, etc. É muito importante para quem tem um site ou quem tem forma de fazer a transcrição do podcast para o online, para texto. É muito, muito importante. E estas ferramentas, podemos destacar até o CapCut, que tem uma versão free que já é mais limitada. Antigamente dava para fazer todo um vídeo, ele fazia a legenda automática de um vídeo grande, agora ele limita bastante. Mas existem outras ferramentas como o Whisper, o Sonic, ou até o mais conhecido, acho que é o Otter AI. Portanto, é quase imediato, também um trabalhinho de legendagem, que antes era um trabalhinho muito cansativo, agora Sim, demora um par de exato, minutos. era muito cansativo. É quase só exatamente. fazer a revisão, é ir lá ver se ele traduziu tudo bem, que não traduziu, corrigir, é muito, muito, muito mais E rápido. percebe-se muito bem quem é que tem uma boa dicção.
quando nós fazemos transcrições. É um exercício muito bom. E é também um fator de decisão para escolhermos uma ferramenta, porque há umas que detectam muito melhor que outras. Exatamente. Eu uso uma que me pergunta sempre se eu quero muita acuidade ou pouca. Isso é incrível. Pronto. Então vamos continuar. Agora também para um assunto muito importante. Claro que sim, já está tudo, já está produzido, já está editado, vamos promovê-lo. Este passo é fundamental e eu acho que alguns podcasters ainda não perceberam. E nós referimos isso a semana passada acerca do podcast Show London, que falaram muito disso, que os podcasters de sucesso estão a dedicar quase tanto tempo para a promoção de um podcast como para a sua produção. Portanto, isto é mesmo muito importante. Sim, não vale a pena pôr só na plataforma e esperar que as pessoas vão lá ver. Exato. É mesmo isso. Vão lá descobrir. Sim. E onde é que a IA nos pode aqui ajudar? É fácil utilizar uma ferramenta, até pode ser mais uma vez os chatbots mais conhecidos, os chat GPTs da vida, que pega no nosso conteúdo e nós conseguimos lhe pedir uma série de coisas. Que é, olha, gera-me um post para o meu blog, gera-me um post para as redes sociais, gera-me uma imagem, gera-me um infográfico, gera-me qualquer coisa. Também aqui não há desculpa, é fácil. E se nós o treinarmos um bocadinho, ele próprio propõe conteúdos. Olha, não queres fazer um post para o Instagram? Não queres fazer um carrossel? Ele é muito inteligente. É muito, é um grande assistente. Exato. É muito interessante. SEO, como já falámos, eu só não referia a ferramenta, estamos no ponto 7. O Surfer SEO pode ser uma ferramenta interessante para as tais transcrições, para escolher palavras-chave, para criar também artigos para o blog. Esta ferramenta é muito interessante para nos ajudar neste ponto. Depois disto tudo, quem é que vem? A análise de dados e crescimento, não é? A inteligência artificial ajuda-nos a analisar melhor o que é que funciona e o que é que não funciona. Ferramentas como, por exemplo, o Podchaser, que é uma ferramenta analítica muito interessante. Ajuda-nos a perceber hábitos dos ouvintes e a descobrir oportunidades de crescimento. E também faz outras coisas, como, por exemplo, a fazer análise de sentimento nos comentários, por exemplo, nas redes sociais. Ver o que é que as pessoas andam a dizer, se é bem ou se é mal no nosso podcast. Análise de sentimento. Que coisa tão linda. É algo que já existe. Existem ferramentas ligadas às redes sociais que fazem isto. Ok. Ou seja, vê se temos muitos haters ou se pelo contrário os amam? É para sentir o que é que as pessoas dizem. Ok, certíssimo. É muito isso. Ok. E é interessante, pronto, para perceber o que é que eles acham de nós. E no fim, automatizar estas tarefas todas, não é? Porque gravar, editar, publicar nas redes, depois é muita coisa. E também aqui a IA nos pode aplicar uma camada de automação muito interessante. E aqui eu posso até falar um bocadinho por experiência própria. É uma ferramenta que é o Zapier, que é muito gira, porque imaginemos, é uma ferramenta em que nós lhe damos indicações. Se acontece isto, faz isto. E eu, por exemplo, o que uso é, quando sai um artigo novo neste RSS Feed, faz-me um tweet. Ou seja, eu já não tenho que me preocupar com o Twitter, porque ele automaticamente, assim que há uma atualização no RSS Feed, ele faz-me logo um tweet automático. E isto é aplicável a N ferramentas, N plataformas, etc. Isto livra-nos uma camada de tempo muito grande e é muito interessante. Ou seja, eu acho que até podemos continuar a publicar durante o verão, porque com todas estas ajudas vai ser mais fácil. Sem dúvida. Porque eu já estou a começar a sentir as pessoas a irem de férias, os podcasters. Pronto. Porque de facto isto exige ainda algum trabalho e temos que ganhar fogo para o próximo ano. É mesmo. Agora, finalizando sobre a inteligência artificial. Conclusão? Concluímos que é aquilo que já tínhamos dito também no passado. É um assistente pessoal valiosíssimo, não recebe ordenado. É não ter medo desta tecnologia, abraçá-la e utilizá-la o máximo possível. O máximo possível. É não ter medo de perguntar nada, puxar por ela, meter estes chatbots, estas ferramentas a aprenderem, porque quanto mais eles aprenderem, mais nos conseguem ajudar. E o Tiago hoje deixou aqui uma série de ferramentas ótimas que vocês não devem hesitar em utilizar. Ainda por cima, vão poder encontrar tudo no blog do Popcasts e também na newsletter que já está no LinkedIn. E, portanto, toca a ir assinar e ficam com estas ferramentas todas em agenda e podem começar a utilizar à séria. Isso mesmo. Tiago, obrigado, até ao próximo episódio. A Ana Xavier do The Podcast Space é aquela pessoa que consegue olhar para o teu podcast como uma marca com valor. E acredita, isso muda tudo.
Neste episódio, a Ana, com olhos de especialista, explica como se pode verificar o sucesso de um podcast. Fiquei feliz porque, segundo um dos seus critérios, o Por Dentro Com já é um podcast de sucesso. Se queres saber se o teu podcast também já tem uma boa performance, ouve com atenção a Ana Xavier e prepara-te para apontar ideias. Olá, desta vez venho falar-te sobre como é que podemos saber se o nosso podcast é um sucesso. Bom, para começar, se tens mais do que 10 episódios gravados e publicados, já és um sucesso, porque, não sei se sabias, mas mais de 50% dos podcasters desistem antes de chegar aos 10 episódios. Portanto, parabéns. Mas para saber se o podcast é bem sucedido, temos que implementar objetivos, porque sem objetivos não sabemos que caminho é que devemos tomar, quanto tempo é que devemos esperar para ter resultados, quantos recursos precisamos, que investimento é que é preciso ter e que energia é que temos que dedicar para chegar aos objetivos desse podcast. Portanto, não tem nada a ver com ser famoso ou ganhar milhares de euros com patrocínios ou ter milhões de downloads. Vou-te deixar então aqui algumas sugestões que talvez nunca tenhas pensado sobre o que é que pode significar um podcast de sucesso. Portanto, a primeira coisa para pensar é, se sempre quiseres escrever um livro, por exemplo, mas falar permite-te pôr os pensamentos em ordem, pode ser que os primeiros 10 episódios te deem aquele índice desse tal livro que queiras começar a escrever. Portanto, esse é um podcast de sucesso. Depois, por exemplo, se o teu podcast te permite ter conversas com líderes na tua indústria, especialmente se vives numa zona rural ou distante de onde esses líderes vivem, é um sucesso por essas conversas em si poderem acontecer. Depois, utilizar o teu podcast para responder às perguntas mais frequentes do teu negócio vai-te poupar tempo. E assim, pode até convidar um ouvinte que esteja interessado em trabalhar contigo a tornar-se um cliente. Portanto, sucesso! Se queres publicar conteúdo consistentemente para aumentar a tua pegada digital ou testar até o nível de expertise que tens, pode ser um podcast de sucesso permitir-te essa possibilidade de efetivamente começar a criar conteúdo no espaço online. Pois, por exemplo, se queres começar a escrever uma newsletter e tens o que é chamado Empty Page Syndrome, ou se ficas paralisado quando é tempo de escrever, o podcast pode ser esse empurrão que precisas para reutilizar esse conteúdo e começar a escrever uma newsletter. E por último, podes, por exemplo, ver um podcast como uma oportunidade para exercitar a tua criatividade se o teu trabalho no dia-a-dia não te permite fazê-lo. Portanto, um podcast de sucesso é aquele que te permite exercitar a tua criatividade. O importante é perceber que sucesso não é linear e vai significar coisas diferentes para todos. E tens que alinhar o teu podcast com as tuas intenções iniciais, ser realista, mas também aproveitar e ter satisfação durante o processo. Portanto, define objetivos claros, estabelece uma timeline para te certificares que efetivamente completas esses objetivos e ser criativo quando pensas o que é que quer dizer o meu podcast ser um sucesso. Deixo-te essa pergunta para ficares a pensar e, se quiseres, claro, fala connosco nas redes sociais. Eu estou sempre no Instagram como The Podcast Space. Até para o próximo episódio. Há pressa em todo o lado, mas há quem resista e ainda bem. O novo podcast Tudo com Vagar, da Amélia Pereira Coutinho, agora disponível no Popcasts, é um elogio ao tempo bem gasto, às pausas com propósito e às decisões ponderadas. Neste podcast vais perceber porque é que a frase devagar se vai ao longe é mais do que um provérbio, é quase um plano de vida. Vale muito a pena ouvir com vagar. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junta-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? E pronto, foi o episódio 42 do Por Dentro Com, aquele que me fez rir mais do que devia, aprender mais do que esperava e pensar em coisas que nem sabia que precisava de saber. Obrigada às duas Anas Margaridas por fazerem da história um caso muito sério, sempre com um sorriso nos lábios. Obrigada ao Tiago Loureiro pelas ferramentas de inteligência artificial e pela visão pragmática do futuro. E à Ana Xavier por nos fazer perceber que o nosso podcast é uma marca com valor.
Já sabes, o Por Dentro Com está cheio de vozes, ideias e boas surpresas. Segue no podcast e na app do podcast. Já agora assina a newsletter no LinkedIn para não perderes nenhum pormenor e deixa a tua opinião. Até ao próximo episódio. Obrigada por ouvires.